Êxodo 14, versículo 21, está escrito assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Diga assim: vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela noite, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Feche sua Bíblia, feche os seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado graça, tem nos dado condição de estar de pé na tua presença, de estar cultuando ao Senhor, de estar servindo ao Senhor, da beleza da tua santidade, da tua graça, do teu amor e do teu favor por nós os que cremos. Agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por amor de todos aqueles que creem no teu nome. Pedimos que o Senhor continue guardando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos, tanto os que moram perto como aqueles que moram longe. Pedimos que a tua mão, que o teu anjo estejam acampados ao redor daqueles que nós amamos. Pedimos que o Senhor venha livrar a nossa casa de toda praga, de toda peste, que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa defesa, e que nós possamos ser guardados de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós oramos e agradecemos, crendo que o Senhor fará, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. A palavra que nós lemos ali, para você entender, vou falar alguns pontos dela aqui, mas eu quero começar já pelo principal, porque se depois que eu começar a falar, render aqui nele, eu já fico só nele. Você viu que o Senhor mandou um vento, existe, a Bíblia fala a expressão os quatro cantos da terra. Quem já ouviu falar a expressão assim, os quatro cantos da terra, diga amém. Então, que cantos são esses? Norte, leste, oeste e sul. Sul, norte, leste e oeste. Então, quando vai falar leste e oeste, às vezes fala ocidente e oriente. Então, o mundo, você sabe que é mais ou menos assim, para você entender, vou fazer do meu lado, você vai entender que tem que virar. Aqui está o Brasil, aí aqui tem a costa do Brasil, aqui tem a África, a Europa, aqui é Israel, aí para lá assim é o Japão. Aí vira aqui para você, você vai entender o Brasil, os Estados Unidos, a África, a Europa, aí os países para lá, Japão. Então, norte, sul, leste e oeste. O oeste, o leste é para lá. É o leste que é chamado de oriente. Por isso que quando vai falar dos japoneses, que são de lá, fala os orientais. Você vai falar os chineses, os orientais. Os japoneses, os orientais. Por quê? Nós no Brasil estamos aqui, se o mapa for aberto assim, ó, nós estamos no ocidente e eles estão no oriente. Nós estamos no oeste e eles estão no leste do mundo. Apesar que, se a gente for parar para pensar como um globo, né? Enfim, a questão é só para você entender o que é o mar oriental. Olha lá, um vento oriental. Olha lá, um forte vento oriental. Então você precisa entender de onde que veio o vento e de onde o povo estava indo, para você entender o que Deus fez na vida do povo dele. O povo de Deus estava escravizado em qual país antes de atravessar o Mar Vermelho? Quem lembra? Do Egito. E o Egito, ele é o seguinte, ele é como se ele fosse aqui. O Mar Vermelho aqui, e eles iam para Israel, que era aqui. Então o vento vinha de lá, do lado do Japão, oriente, oriental. E eles vinham andando de cá.
para atravessar o mar. Vamos supor que isso aqui é o mar, eles tinham que atravessar o mar e ir para Israel, que é o lugar onde Deus queria levar eles. Só que a Bíblia diz que Deus mandou um vento oriental. Diga assim, um vento oriental. Isso quer dizer o quê? Que o vento lá é oriental, aqui ocidental. E eles estavam caminhando para lá, para o caminho do Oriente. Só que o vento veio de lá, porque o vento era oriental. Então, a primeira coisa que eu quero que você aplique o seu coração nessa noite é que quando o Moisés começou a marchar, quando Moisés tocou as águas, quando Deus deu a ordem para que o povo isse, não é porque Deus não tinha começado a agir ainda. É porque Deus já tinha começado a abrir o mar, só que o mar estava se abrindo de lá para cá. É como eu estou indo daqui, esse púlpito aqui é o mar. Eu estou aqui. Aí Deus começa a soprar um vento aqui, o mar começa a se abrir aqui, ó. E eu estou aqui. Quando eu olho para a água, eu vejo a água fechada. Mas a visão de Deus é, o mar está abrindo. Quem está do lado de cá, esse negócio aqui é o mar, e vai atravessar para cá, olha para cá e vê a água e fala, a água está indo, como é que Moisés está mandando a gente marchar? Mas Deus está dizendo, diga ao povo que marche. Fala comigo assim, Deus disse, diga ao povo que marche. Por que Deus disse que diga ao povo que marche? Porque você faz a sua parte e Deus depois faz a dele? Nunca foi assim na Bíblia, de fazer a sua parte e Deus depois fazer a dele. Por quê? Porque Deus sempre vai ter a iniciativa de fazer a parte dele. Mas às vezes a parte dele você ainda não viu. A parte dele você ainda não contemplou. A parte de Deus você ainda não discerniu. E quando Deus disse, pode mandar o povo marchar, não é que Deus disse assim, ó, quando eles começarem, só então é que eu vou abrir, começar a trabalhar. Porque se Deus deixar o homem para trabalhar primeiro, o homem fica em primeiro lugar. E na verdade, quando Deus disse para eles começarem a marchar de lá para cá, o mar já tinha começado a abrir de cá para lá. Era só uma questão de tempo até que eles conseguissem perceber aquilo que Deus estava fazendo. Mas eles precisavam acreditar e começar a marchar. Provavelmente eles começaram a molhar o pé na água. Não chegaram ali assim, talvez já entrando na parte seca. Talvez eles chegaram ali naquela parte onde a água bate na canela e falaram, Deus mandou marchar, vamos marchar, apesar que está começando a molhar o pé, eu acredito. Mas quando eles assustaram que não, o mar de lá para a direção deles assim, começou a se abrir em direção a eles. O que eles puderam contemplar? Que Deus já estava trabalhando em favor deles antes que eles pudessem contemplar. Então o que eu quero que você entenda nessa noite é que tem áreas da sua vida que você está orando para Deus agir, mas você ainda não viu a mudança. Mas Deus já está trabalhando nisso há muito tempo. Você vê que o mar começou a abrir de noite e eles começaram era um mar grande. Eles tiveram que caminhar uma noite inteira para atravessar. Era um caminho estreito, mas em mar era grande. Tanto que eles tiveram que caminhar de noite até o sol raiar. Então o mar se abriu do lado de lá. Ou seja, eles tiveram a oportunidade de experimentar o favor de Deus antes do favor chegar na vida deles. Então você vê muitas vezes algumas mulheres pedindo a libertação dos filhos, a libertação do marido, alguns maridos pedindo a libertação dos filhos, da esposa, e você vê a pessoa ainda do mesmo jeito e você pensa, Deus não começou a trabalhar ainda. Mas Deus às vezes usa um profeta, usa uma pessoa para dizer que já está no controle da situação, e você pensa que ele está no controle, mas não fez nada ainda. Mas muitas vezes Deus já começou a trabalhar. Deus já começou a dar àquela pessoa experiências que vai quebrantar o coração dela. Deus já começou a agir de tal maneira que a pessoa vai se quebrantar para fazer aquilo que você está orando, que é vir para a igreja, ser transformado, ser mudado numa nova criatura. Só que muitas pessoas elas não conseguem contemplar esse agir de Deus. E o que elas fazem? Elas veem que o mar não abriu e falam, eu não vou marchar, eu não vou obedecer a Deus não, porque eu só obedeço se o mar abrir. Eu só faço quando Deus fizer a parte dele. E na verdade Deus vai fazer a parte dele. Só que o problema é que você nem sempre vai discernir. Você nem sempre vai conseguir perceber. Você nem sempre vai conseguir olhar aquilo que Deus está fazendo. Ele disse, fala para o povo marchar. E ele já mandou soprar o vento. O povo começou a marchar, o mar estava se abrindo. Só que se abria daqui para lá. E quando chegou um certo nível que eles já tinham caminhado um pouco, eles contemplaram o mover de Deus. Então tem áreas da sua vida que você está pedindo Deus para trabalhar e dá a impressão de que Deus está te ignorando, que Deus está calado,
que Deus está em silêncio, que Deus está dizendo não para a sua oração. Porque eu não acredito que Deus, uma mãe vai pedir: Deus, liberta meu filho, salva meu filho. E Deus vai dizer: não, eu não quero, não vou salvar, não vou libertar, não. Eu não consigo acreditar que Deus responda uma oração dessa com um não. É normal, pelo caráter de Deus, que Ele vai responder uma resposta dessa, uma pergunta dessa com um sim. Deus, liberta meu marido. A resposta de Deus é sim ou não? Sim. Deus, eu tenho um filho nas drogas, então eu queria ir na igreja e me servir. Qual a resposta que você acha que Deus daria? Sim ou não? Sim. Mas às vezes a mãe olha e o filho ainda está nas drogas. Por quê? Porque Deus, Ele começa a trabalhar de um jeito que você não consegue perceber. Você está no ocidente, Deus está no oriente, e o vento de Deus já está soprando, o mar já está abrindo, a pessoa já está começando a sentir vontade de ir na igreja, a pessoa já está começando a sentir nojo de alguma coisa, que é a angústia, já está começando a parar de ir em alguns lugares que ainda vai, mas já não está se sentindo tão bem. E é o que? É o mar se abrindo, é Deus trabalhando, é Deus fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso papel é marchar, o nosso papel é seguir em frente, o nosso papel é acreditar que se você pediu algo a Deus segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele certamente nos atenderá. Mas muitas pessoas, por não verem o mar abrindo, dizem: Deus não está no controle, Deus não está agindo em meu favor. Não sei se você lembra, mas Daniel orou pedindo uma resposta para Deus, para que ele pudesse entender a Bíblia. E aí Daniel ficou orando 21 dias. Qual que era a impressão que se dava? Ele está orando há 21 dias, e era 21 dias sem resposta, porque ele não tinha nada respondido ele. Mas depois de 21 dias o anjo chegou para ele, o anjo Gabriel. Diga assim, o anjo Gabriel. E Gabriel disse assim: desde o primeiro dia em que você propôs no seu coração buscar o Senhor e buscar o conhecimento da palavra dele, eu fui enviado desde o trono de Deus. Só que no mundo espiritual teve uma batalha, no mundo espiritual teve um conflito, mas como eu sou do lado de Deus, naturalmente teve vitória, porque sempre quem está do lado de Deus, a guerra vence. Talvez pode perder uma batalha ou outra, mas a guerra vai vencer. Por quê? Porque do lado de Deus, você e Deus a maioria. Quem crê nisso, diga amém. Então depois de 21 dias, Daniel podia ter falado assim, no 18, nossa, Deus não respondeu, eu pedi esclarecimento e Deus não deu. Mas o anjo chegou e falou: no primeiro dia que você começou a orar, a resposta já começou a caminhar na sua direção. Deus já começou a fazer com que o seu milagre aconteça. Quando um homem apareceu para Jesus, pediu para ir lá curar o filho dele, ele falou assim: vai, que o teu filho está curado. Ele foi, demorou mais ou menos uma noite para chegar na casa dele. Quando ele chegou lá, o filho dele já estava curado. Por quê? E perguntou: que hora que foi? Falou lá 7 horas. Era a hora que Jesus tinha falado. Enquanto ele ia, Jesus já tinha começado a trabalhar em favor dele. Quando ele chegou lá, o milagre já estava pronto. Por quê? Porque Deus, ele age no tempo dele. Às vezes ele faz uma coisa na hora, às vezes ele faz uma coisa no processo. Quando ele faz na hora, é porque você já está pronto para receber. Quando ele faz num processo, é porque você precisa crescer para receber. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisa que você pede para Deus e ele fala assim: ó, toma hoje. Tem coisa que você fala: Deus, eu quero isso. Deus fala: eu já estou abrindo o mar. Deus, abre o mar. Deus não faz assim, puf, abriu. Deus começa a abrir de lá para cá. Para quê? Para no tempo em que o mar se abre, você tenha tempo de exercitar a sua fé, a sua capacidade de crer em Deus, a sua capacidade de servir a Deus sem esmurecer. Quem entendeu esse primeiro ponto aqui, diga amém. Então, só para recapitular, para partir do segundo, eles estavam indo do Egito para Israel. Ocidente, Oriente. Deus mandou o vento do Oriente. O vento veio abrindo o mar de lá para cá. Não é aquele vento que vai abrindo assim na sua frente, como a gente vê no filme. No filme, o mar vai abrindo assim na frente deles para lá. Mas a Bíblia mostra que o mar abriu de lá para cá. Por quê? Porque Deus, ele testa a nossa fé, ele testa a nossa capacidade de acreditar do que ele falou. O que é que eles tinham que acreditar? Diga ao povo que marche. Então, quando Deus disser para você: seja fiel com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua contribuição, marche. Não espera ver a provisão. Eu fiz e ainda não viu a provisão. Marche. Deus está dizendo: marido, seja assim com sua esposa. Aí você não vê ela correspondendo. A palavra de Deus para você é: marche. Deus já está trabalhando. Deus está dizendo para você que a mulher, o procedimento para você ter com o seu marido é esse, e vai ter transformação. Mas você tem um procedimento e não vê a transformação. O que é que Deus está dizendo para você? Só marche, porque o trabalhar de Deus já começou.
O trabalhar de Deus já se iniciou. Você orou pelo seu filho, para ele estar aqui na igreja, para ele estar sendo liberto da vida que você não gostaria que ele tivesse. E ele não começou a andar nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus para você é marche. Porque aquilo que você pode fazer, Deus vai dizer para você fazer. E aquilo que só Deus pode fazer, não tem o que você fazer a não ser esperar e confiar em Deus. Quem confia em Deus, diga amém, Jesus. A segunda coisa que eu aprendo é que o mar se abriu para eles, e quando o exército inimigo foi passar, o mar se fechou para eles. Por quê? Porque as portas que Deus abre para você, não adianta alguém tentar tomar. Jesus disse: a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Então Deus abriu o mar para o povo de Israel e tentou passar o povo do Egito. Se Deus abrir uma porta de emprego para você e for Ele que estiver à frente daquilo, não tem ninguém que vai tentar entrar na sua frente, tomar a sua vaga e deixar você de lado. Por quê? Porque é porta que Deus abre. Se você conseguir uma na sua inteligência, na sua capacidade, porque você conhece alguém, porque você sabe que tem alguém que pode te dar um emprego porque te conhece. Eu sou próximo do prefeito, eu sou próximo do presidente, eu sou próximo do fulano, eu consigo abrir essa porta. Você vai, como tem muita inveja nessas áreas assim, normalmente que gera muito dinheiro, a pessoa vai lá e consegue tomar a sua bênção. Por que que toma? Porque não foi uma bênção que Deus te deu, foi uma bênção que você alcançou. Na vida de um crente, a bênção não é para ser alcançada, ela é para ser recebida. O que é alcançada? Eu vou lá e pego. O que é recebida? Eu fico de mãos assim e Deus coloca na palma das minhas mãos. É lógico que Deus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Não é que você vai alcançar, é que Deus vai fazer chegar até você. Não sei se é Deuteronômio capítulo 18, 28 que fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso é na lei, isso não serve para nós não, mas só para você entender o discernimento aqui. Deus disse: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e atentamente guardar os seus mandamentos, que não é os mandamentos que nós temos que guardar, que é no sábado, um monte de coisa, 613. Nós não temos que guardar esses 613. Só para você entender, Deus disse: não desviar dele nem para a direita nem para a esquerda, essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Esse era o mandamento da velha aliança. Qual que é o mandamento da nova aliança? Busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É mais ou menos a mesma palavra, só que você não está buscando. Ali você está buscando para ser salvo. Aqui você já é salvo e busca para agradar a Deus, então você é abençoado. Quem está entendendo, diga amém. Então não tenha medo de perder uma porta que Deus abriu, porque quando o inimigo for tentar tomar posse dela, a própria mão de Deus faz com que ele seja perecido ali naquela situação, onde ele seja enfraquecido, onde ele seja derrotado. Para quê? Para que o nome de Jesus ele seja glorificado na sua vida. Se tem alguém tentando prejudicar o seu negócio, você não precisa ir lá prejudicar outra pessoa. Entrega na mão de Deus. Se tem alguém, igual já aconteceu comigo, de alguém tentar prejudicar alguma coisa, algum relacionamento, a igreja, alguma coisa, o segredo é entregar na mão de Deus, porque Deus vai saber usar tanto de misericórdia como de juízo com a pessoa. A gente não, se a gente for fazer na nossa força, a gente vai errar na medida do juízo que vai fazer. Agora, quando você entrega na mão de Deus, Ele trata da medida exata. E aí você, quando Ele fizer alguma coisa com o seu inimigo, você não vai ter culpa nenhuma. Por quê? Porque você escolheu entregar nas mãos dele. O povo de Israel, Deus poderia ter dado força para eles matar os egípcios, mas aí eles iam carregar sangue nas mãos. E Deus falou: não, vocês passam e eu fecho o mar e eles morrem. Por quê? Para vocês nem terem que carregar a culpa da morte deles. Então, às vezes, se tiver alguém tentando fechar uma porta que Deus abriu, não tenta fechar. Fulano fechou a porta para mim, vou fechar a porta para ele também. Fulano me prejudicou, vou prejudicar ele também. Não. Eu só sirvo para ser bênção na vida das pessoas. Se eu puder ser bênção, eu vou ser. Se eu não puder ser bênção, eu não vou ser nada. Se eu puder abrir portas para alguém, eu abro. Se eu não puder abrir e fechar, eu não fecho. Se eu puder falar um bem de alguém, eu falo. Se eu não tiver nada de bom para falar, eu fico calado. Tem pessoas que vêm ultimamente falar comigo: e o pastor fulano de tal? Falo: amém. Não sei por onde anda, não sei o que anda fazendo. Está para lá e eu estou para cá. Por quê? Porque se você tiver coisa boa para falar, você fala. Se você não tiver coisa boa para falar, você fica calado. Se você não tiver uma palavra de vitória, de força, de encorajamento para dar na vida de alguém, ficar calado é a melhor opção. Quem está entendendo, diga amém. Se você puder estender a mão para alguém, estenda. Mas se você não puder estender a mão, também não escolha apontar o dedo. Se você não puder ajudar alguém que está caído,
a se levantar, a se fortalecer na presença de Deus, também não aponta o dedo para dizer porque caiu, porque pecou, porque nós somos chamados para ser uma bênção. Deus disse para Abraão: "Se tu uma bênção." E Deus finaliza dizendo: "Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado." Mas não é por você, é por mim. Deus dizendo: você não precisa preocupar em fazer mal para ninguém, porque Deus já está atento a tudo que está acontecendo. Ele sabe a hora certa de fazer justiça e juízo. Ele sabe a hora de abrir o mar e sabe a hora de fechar o mar. Ele sabe a hora de você ter a sua porta aberta e do tempo de mantê-la fechada. É como que você fosse uma flecha nas mãos de Deus. Quanto mais para trás Ele te puxa, imagina que Deus tem um arco e você é uma flecha. E você ir é você cumprir a vontade de Deus, você prosperar, você ter os seus sonhos realizados. Quanto mais para trás você puxa a flecha, mais longe ela vai. Sim ou não? Então às vezes você tem a impressão que Deus está te puxando para trás, Deus está te impedindo de avançar, mas não, é porque você é uma flecha na mão de Deus e Ele está te puxando para trás. Mas na hora que Ele te soltar, na hora que Ele disser agora, ide por todo mundo. Jesus segurou os discípulos 3 anos, mas na hora que Ele falou assim, ó, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, Pedro ganhou 3.000 almas no dia. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro Jesus falava, ó, vai ali, vai aqui e tal, mas na hora que Ele falou, ide por todo mundo, eles foram e prosperaram. Por quê? Porque tinha chegado o tempo de Deus. Enquanto eles estavam ali, Jesus estava puxando eles para trás, Jesus estava dando eles uma missão menor, Jesus estava tratando com eles. Mas na hora que Jesus lançou eles, falou assim, vai Pedro, seja um pescador de homens. Na primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 pessoas para Jesus. Por quê? Porque ele já estava ali. Esse deve ser o nosso objetivo, andar sempre no tempo de Deus. Tem o tempo do preparo, tem o tempo de esperar, tem o tempo da prova e tem o tempo de ser lançado por Deus. Tem o tempo de Jesus dizer para você, vinde a mim. Tem o tempo de Jesus dizer para você, aprendei de mim. E tem o tempo de Jesus dizer para você, ide por todo mundo. Você tem que entender qual tempo você está dessa área que você está pedindo para Deus. E aceitar o tempo. Não tentar romper na força do braço. Por quê? Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Quem tenta romper na força do braço acaba quebrando a cara e se decepcionando. Agora aquele que ora, que busca a Deus discernimento, para entender de que tempo que ele está, ele pode estar na prova que ele vai sentir paz. Ele pode estar na hora que a flecha está mais puxada para trás, onde ele está no vale da sombra da morte. Davi diz, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Você vê, ele estava no vale da sombra da morte, ele iria para o trono, mas lá no vale da sombra da morte ele disse, estou em paz, estou tranquilo. Por quê? Porque não tem a ver se você está no trono ou no vale da sombra da morte. Tem a ver com você entender que você está no centro da vontade de Deus. Quando Davi estava no trono, ele estava no centro da vontade de Deus. Mas quando ele estava lá no pasto, cuidando das poucas ovelhas do pai dele, ele também estava no centro da vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então você precisa entender isso. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é que em cada momento eu esteja no centro da vontade de Deus. Porque se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu vou ter paz, eu vou ter alegria, as bênçãos vão ser acrescentadas, a provisão vai vir, o dinheiro vai chegar. Esse mês nós estamos em junho. Algumas pessoas, eu já sabia que ia acontecer isso, por causa do coronavírus, por causa do frio, por causa mais a questão do coronavírus. Ia ter um fluxo menor de pessoas na igreja. Isso é normal, isso está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Era o normal que tivesse um fluxo menor de pessoas, e tem as pessoas que são dizimistas e que são ofertantes. Vindo menos pessoas visitantes, pessoas que não são firmes, normalmente diminui pelo menos as ofertas, que é uma coisa que a pessoa não tem um compromisso. Seria normal, perfeitamente normal, se a arrecadação da igreja fosse menor. E não tinha nada de errado, sim ou não? Só que, por incrível que pareça, no mês de abril, de março, né, começou dia 15 de março, no mês de abril, no mês de maio e no mês de junho, Deus levantou pessoas de fora, sem ter que pedir, sem ter que fazer nada, sem ter que fazer nada de diferente. E por incrível que pareça, o dinheiro que entrava na igreja, que era entre R$1.500, R$2.000, nesse mês, que teve menos gente, eu percebi, quando eu ia contar as da igreja, eu percebia menos. Mas quando eu somava com o que tinha entrado com os de fora, ficava mais do que quando estavam os meses normais. Por quê? Porque o que importa não é se você tem uma igreja grande ou se você está com muitas pessoas. O importante é que esteja no centro da vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você pode ter
3 pessoas que Deus vai prover dinheiro de alguma maneira, ou através das 3 ou de fora. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o que importa não é você ter muito ou ter pouco. Não importa se você está no trono ou se você está no pasto. Não importa se você está no deserto, como Jesus estava, ou se estava no templo ali diante de uma multidão. O que importa é estar no centro da vontade de Deus. Quando Jesus estava no templo, ele pegava o dinheiro e comprava comida. Quando ele estava no deserto, ele multiplicava pão e peixe. Em todos os tempos nada faltava. Por quê? Porque ele estava o tempo todo no centro da vontade de Deus. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar.